Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje, começando a aula de número 2 da disciplina Bihat Hashem, conforme nós já falamos em outras oportunidades. Essa disciplina, ela tem um total de 8 aulas, estamos na aula de número 2. Aula de número 2, de um total de 8 aulas, e hoje nós vamos falar exatamente sobre a reverência, o respeito. O que, afinal de contas, significa temer a Deus? Será que temer a Deus é eu ter medo de Deus? Será que temer a Deus é, é eu ter reverência, respeito? Então, veremos na aula de hoje sobre esse tema, ok? Então, essa ramificação ela foi listada pelo Dr. Harry Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, livro que foi escrito no ano de 1984, onde ele codificou 8 ramificações a respeito de Bihat Hashem. Daqui, nós encontramos, primeiramente, a ordem de temer a Deus, ou seja, a ordem de despertar dentro de si uma reverência e um respeito, entendendo que Hashem ele é muito maior do que nós, entendendo que o nosso papel, a partir do momento que nós entendemos que Hashem controla tudo, governa todo o universo, que tudo ocorre exatamente pela vontade dele, que ele rege todas as circunstâncias, neste momento eu praticamente me coloco à disposição dele. Isso é o temor. Esse tipo de temor, ele é elucidado na Torá, mas basicamente lá em Devarim, capítulo 6, versículo 13, está escrito: você temerá Hashem, seu Deus. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, que esse temor a Deus, ele não é apenas um temor religioso. Ele é um temor que ele deve estar presente em todos os momentos. Não é somente um temor de expressão dos lábios, da pessoa, por exemplo, dizer que teme a Deus, mas ele é um temor que você deve viver ele no seu dia a dia. Temer a Deus significa literalmente você não querer de forma alguma ultrapassar os limites que Hashem colocou. Ou seja, você não transgredir. Você fazer todo o possível da sua vida para exatamente estar de coerência com a Sagrada Torá. Uma vez que você ultrapassa o limite que Hashem colocou na sua vida, você está mostrando que não teme a Deus. O temor a Deus significa você utilizar toda essa noção que você tem da grandeza de Deus para se desviar do mal. E exatamente para traçar um caminho do qual você entenda que Hashem ele está presente te observando a todo minuto, a todo segundo. E quando você entende isso no seu dia a dia, claramente você tem a tendência de quê? A tendência de fazer aquilo que é a cumprir a mitzvah, a tendência de fazer aquilo que é correto, a tendência de amar o seu próximo, a tendência de amar Hashem, a tendência de estar praticamente estabelecido dentro das mitzvot. Então, essa segunda questão ela é muito importante. Saber que Hashem ele sabe de tudo. Não existe uma circunstância sequer que Hashem não saiba. A partir do momento que eu faço algo que Hashem, ou a partir do momento que eu faço algo que Hashem não quer, eu estou demonstrando por um segundo sequer, naquele momento, que eu deixei de acreditar que Hashem sabe de todas as coisas. Ou que eu deixei de acreditar que Hashem está presente em todos os lugares. Então, o entendimento principal disso é você temer a Deus significa acreditar na onipresença divina. Ter certeza e convicção que tudo o que existe, em todos os lugares, em todo o tempo,
Em todo momento, Hashem está ali presente. E se Hashem está presente, eu não vou ultrapassar o limite que ele colocou. Então, não devemos testar a Deus. Se nós testamos a Deus, estamos mostrando falta de temor a Deus. O que é o texto? O que é o ato de testar a Deus? O ato de testar a Deus é você dizer o seguinte: olha, se Deus realmente existe, eu acho que ele tem que fazer isso. Se Deus realmente existe, eu acho que ele tem que fazer aquilo. Ou se Hashem fazer isso para mim, eu vou acreditar nele. Se Hashem não fazer isso para mim, eu não vou acreditar nele. Deus nos livre. Isso é testar a Deus. É você colocar Deus contra a parede. É você colocar Deus como seu servo. É você colocar Deus como aquele que tem que te prestar algum tipo de serviço. Isso é totalmente o contrário da noção divina. A noção divina, muito pelo contrário, nós devemos nos colocar diante de Hashem. Nós devemos servir a Deus. Nós devemos entender que Ele é o Criador e que quem somos os servos somos nós. Devemos entender, principalmente, que devemos ter reverência e respeito para com Deus. E isso, é claro, nos leva a agir da forma correta, a falar coisas corretas e a não pronunciar o nome de Hashem em vão. Logo, eu tenho que ter um respeito pelas coisas sagradas, pelos nomes sagrados. Por exemplo, se eu tenho um celular, eu não vou postar nesse celular nenhum nome dos 72 nomes sagrados de Deus. Por quê? Porque é proibido pelas leis da Torá apagar o nome de Deus. E se eu digito um dos nomes de Deus em um celular e eu apago, eu estou apagando o nome de Deus. Segundo, se eu realmente tenho reverência a Deus e respeito, eu vou entender que toda vez que eu digitar a palavra Deus, eu vou colocar um hífenzinho nela. Para não caracterizar um dos títulos de Deus. É claro que Deus é somente um título, não é um do nome, não é dos 72 nomes, no entanto, desperta uma reverência e um respeito, porque passamos a utilizar esse título para falar do Criador. Exatamente também por conta disso, por conta dessa reverência e respeito, eu devo respeitar os locais sagrados. Por exemplo, os cemitérios, sejam judaicos ou não, né, devem ser respeitados. Uma sinagoga, um local onde se reúne para rezar, para fazer as preces, é um local sagrado. Eu devo respeitar os nomes de Deus. Não é em qualquer lugar que eu vou dizer um nome de Deus. E Deus tem 72 nomes. Existem palavras que nós usamos no dia a dia que são nomes divinos. Por exemplo, não se diz a palavra shalom dentro do banheiro. É proibido. Porque shalom é um dos 72 nomes de Deus. Só se diz a palavra shalom com respeito em locais de respeito. Também por conta dessa reverência, esse respeito, eu também não posso dizer nenhum título do nome de Deus. Eu não uso leituras sagradas dentro de locais que não podem ser lidos. Da maneira que eu vou ler a minha Torá, da maneira que você vai rezar, você também sempre vai estar vestido adequadamente, com reverência, com respeito, ou seja, com tsiniut. Nós não vamos usar nenhum tipo de camisa que esteja exibindo o tórax, ou o abdômen, ou sem camisa, né? Deus nos livre, ou sem alguma roupa adequada. Se vamos estudar Torá, se vamos estudar as 7 leis, se vamos fazer as nossas preces, se vamos ler um livro sagrado, devemos estar vestido adequadamente para proceder daquela forma. E devemos também ter um cuidado com os livros sagrados. Quando eu falo livro sagrado, entenda todo o livro de judaísmo. Todo e qualquer livro relacionado ao judaísmo é um livro sagrado. É claro que eu estou falando judaísmo, quando eu falo judaísmo, eu estou falando judaísmo ortodoxo, que acredita na Torá escrita e Torá oral. Então, os livros sagrados, eu não vou deixar em um lugar em que ele possa molhar, que ele possa mofar,
que ele possa apagar alguma letra sagrada. Não, eu vou tomar o devido respeito e reverência com o material sagrado. Eu vou também entender que eu não devo pronunciar palavras em vão, ou seja, as pessoas costumam prometer muitas coisas. Nós não costumamos prometer as coisas. Nós dizemos blineder, ou seja, sem promessa. Toda vez que nós vamos falar alguma coisa, falamos blineder, sem promessa. Devemos adequar isso à nossa vida. Porque trazer o respeito, trazer a reverência, é praticamente você anunciar que você acredita em um Deus que está em todos os lugares, em todos os momentos. O Sefer Hinuch, número 432, ele vai dizer: para que o temor de Deus, que ele seja bendito, esteja sempre em nossas faces, para que não pequemos. Isso é afirmado em Deuteronômio 10, 13. Hashem, seu Deus, você deve temer. Então, daqui no Sefer Hinuch, nós aprendemos o sentido. O sentido principal desse temor é que ele esteja presente em nossas faces, ou seja, que ele esteja presente em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que você faz. Independente se você vai fazer aquilo em si, independente se você vai fazer aquilo, seja em um momento religioso ou não, em um local sagrado ou não, você sempre tem que levar a reverência e o respeito na sua face. Isso, é claro, nos responsabiliza para agir da forma correta, de uma forma ética, de acordo com as 7 leis universais. Uma vez que a pessoa ela se posiciona de uma forma que não é ética, ela está desrespeitando o nome de Deus. Por quê? Porque ela leva o nome de Deus na vida dela. Quando as pessoas, por exemplo, relacionam a sua vida, ela vai falar um Menoa, um praticante de judaísmo, aquele que lê Torá. Ou seja, nós estamos carregando o nome divino inteiramente na nossa condução das nossas vidas. E uma vez que fizermos algo de errado com isso, uma vez que transgredimos, uma vez que fazemos um ato errôneo, negativo, diante das pessoas, podemos levar o nome de Deus a ser blasfemado. Deus nos livre uma coisa dessa. Devemos sempre zelar pelos nomes sagrados. O rei Davi disse, e o Rambam, ele traz essa fonte, Esodei HaTorá, capítulo 3, alahá número 11. Declaração de Davi, Salmo 148, 7 e 8. Louvado seja Deus desde a terra, monstros marinhos e todas as profundezas, fogo e granizo, neve e vapor. Esse versículo deve ser interpretado, assim diz o Rambam. Humanidade, louvem a Deus por seu poder que é aparente no fogo, granizo e outras criações que podem ser vistas abaixo do céu, porque o seu poder é sempre visível para ambos, os grandes e pequenos. Então, o Rambam está dizendo, olha, as coisas que parecem terríveis que existem na criação devem despertar o temor dentro de você. Quando você vê uma grande tempestade, você deve entender que aquela grande tempestade é ocasionada porque existe um Criador que faz isso. Quando você vê um terremoto, você deve entender que existe um Criador por trás deste terremoto. Quando você vê um tsunami, você deve entender que existe um Criador por trás desse tsunami. Quando você vê, por exemplo, um furacão, existe algo por trás. Quando você vê, por exemplo, imensos asteroides, cometas, buracos negros, existe um Criador que criou e governa tudo isso. Então, isso deve nos levar a despertar o temor dentro de nós. Ao contemplar como Hashem, ele rege e governa esse imenso universo,
Devemos estar nos submetermos a Ele. E falar e honrar a Hashem com nossas palavras. E proclamar esse temor, esse reconhecimento. Proclamar o quão Ele é grande, poderoso, imenso, e quão maravilhoso Ele é, o governador todas essas coisas maravilhosas. Mesmo que despertem muito medo nas pessoas, esse medo em si é um medo benéfico, porque vai te colocar diante do Criador, se submetido à vontade dele. O Guia Berenó, a página 83, capítulo 14, alahá número 4. É proibido alguém testar a Deus, isto é, realizar qualquer ação sob condição de que Deus lhe retribua qualquer recompensa. Então é um ato de proibição. A pessoa, por exemplo, ela praticar algum mandamento para ter um benefício daquele mandamento, ou seja, com o propósito disso, não é algo bom. Por exemplo, a pessoa fala, olha, eu vou acreditar em Deus se Deus fizer isso para mim. Eu vou realmente servir a Deus se eu entender que esse Deus, ele fez ele me deu isso, ou aquilo outro. E você colocar Deus na parede. É totalmente proibido, porque aí você está invertendo os papéis. E mais do que isso, o Rav Yaakov também explica que está escrito lá em Devarim 6,13, ao Eterno teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Em outras palavras, primeiro, você deve servir ao Eterno. Muitas vezes nós procuramos estar fazendo algum juramento a Deus. Queremos fazer juramento, fazer promessas, fazer votos, não é verdade? Só que o Rav Yaakov, ele orienta duas coisas. Antes de alguém jurar, é preciso ele temer a Deus. É preciso ele estar com o coração tão temente, que se ele vê uma coisa errada, ele se desvia daquela coisa errada. Segundo, ele é preciso servir a Deus. Ou seja, o que significa ser um servo? Um servo significa você ser totalmente autoanulado em relação a Deus. É você praticamente ser uma carruagem. Moshe Rabbeinu era conhecido como o servo de Deus. Por que Moshe Rabbeinu era o servo de Deus? Porque Moshe Rabbeinu praticamente era como se fosse um escravo de Hashem. Hashem se revelava e usava ele da forma que ele queria. Moshe era totalmente autoanulado. Ou seja, se você não despertou esse temor, e se você não despertou esse serviço que Moshe Rabbeinu fez, tampouco terá condição de jurar. Em outras palavras, primeiro você deve servir o Eterno. Você deve se grudar no Eterno. Você tem que, verdadeiramente, de temê-lo. Depois de observar tudo isso, aí tudo bem. Você pode pensar em jurar. Mas antes disso, há muita coisa para se fazer, não é verdade? Então, alguns exemplos de como temer a Deus, eu trouxe aqui. Evitar usar o nome de Deus em vão, ou seja, de seus nomes em hebraico, na língua sagrada, em português ou qualquer outra língua. Ou seja, não pronunciar o nome de Deus em vão, à toa, impropriamente. Sempre que pronunciar o nome de Deus, se pronuncia de acordo com a leitura do Sidur, ou então com a leitura da Torá. No entanto, não usamos ele a reveria, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ter o cuidado de nunca tentar pronunciar o nome inefável de Deus. As pessoas geralmente ficam discutindo qual é o nome inefável de Deus. Que o nome inefável de Deus é esse, que o nome inefável de Deus é aquele. Para termos ideia, na época do templo, o nome inefável só era usado uma única vez em todo o ano. Na época do templo, o nome inefável ele só era pronunciado pelo sumo sacerdote, ou seja, o homem mais sagrado de toda uma nação, no dia do Yom Kippur, no dia mais sagrado
do povo judeu quando ele saía do lado de fora do pátio. Ele pronunciava o nome sagrado e todas as pessoas iam com o rosto em terra. Estamos falando de um pronunciamento com reverência dentro de um local sagrado. O nome inefável, ele contém regras de pronúncia. Ele contém várias questões que são necessárias para ser cumprido o requisito correto. Pronunciar um nome inefável de qualquer forma, de qualquer maneira, ou ficar especulando qual que é o nome inefável em si, é um ato de total irreverência a Deus. Devemos ter respeito pelas coisas sagradas, como os livros sagrados, por exemplo. Devemos respeitar os livros sagrados e todo aquele conteúdo que está ali. Isso inclui ter um local para colocá-los. Isso inclui também não colocar nenhum livro sobre a Torá. A Torá deve estar por cima de todos. Isso inclui não colocar nenhum livro sobre o livro que tem nome sagrado de Hashem, o tetragrama sagrado. Isso inclui também você zelar para que os seus livros não estejam empoeirados, nem tampouco úmidos, nem tampouco molhados, nem tampouco sujos. Isso também inclui, é claro, isso também inclui você fazer a leitura. Não pode fazer a leitura de qualquer jeito. Você tem que estar vestido com a roupa adequada para aquela leitura. Então, são regras que elas são necessárias a respeito dos livros sagrados. Juramentos são permitidos apenas por Hashem, mas ainda assim o aconselhável é não jurar, fazer votos ou promessas. Não se aproximar de algo que Hashem proibiu, ou seja, se você sabe que aquilo é uma transgressão e você vai de encontro àquela transgressão, é um ato de total irreverência a Deus. E ter reverência em momentos sagrados, como preces e estudos. Você sabe que está no momento ali sagrado, estamos rezando, estamos falando sobre Hashem, estamos apresentando nossas preces, nossas intenções, estamos lendo o Sidur. Então, a partir daquele momento, é um momento sagrado. E a falta de reverência ali é um total desrespeito a quem? Ao próprio Criador. E, é claro, viver pela obrigação de buscar a verdade sempre. O que é isso? Gente, muitas vezes as pessoas, elas leem alguma coisa na Torá e procuram interpretar por conta própria. Isso é proibido. É proibido criar uma interpretação diferente da interpretação da Torá oral. Logo, toda e qualquer interpretação deve ser submetido às fontes. Uma pessoa que interpreta a Torá por conta própria, ele está desrespeitando a Deus. Deus deu a própria interpretação ao povo de Israel. Logo, nós temos que seguir a interpretação dos sábios do povo de Israel. E aquele que não faz isso está desrespeitando a Deus. Vamos, então, estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só digitar no chat no YouTube, que eu estarei respondendo. São 8h32. Até o 8h37 eu estarei respondendo. Então, estão conosco aqui o Walter Daniel, a Jacilene, o Alaelson, a Valdeli e a Via. Shalom, shalom a todos. Se você tiver alguma pergunta, é só digitar aí que eu estarei respondendo.
Alguma dúvida? Só digitar a pergunta aí que eu estarei respondendo, ok? Lembrando a todos que depois dessa aula teremos a atividade número 2. Atividade número 2 daqui a pouquinho. Você que já está na plataforma, conseguiu logar lá na plataforma do Google Classroom, é só entrar lá que você vai encontrar já a atividade número 2 lá para poder responder. Ok? Nossa próxima aula agora vai ser no próximo domingo. Estaremos com a aula número 3. Vamos falar sobre servir a Deus. Nossas aulas são sempre domingo e segunda. O Walter está perguntando, temer a Deus também está relacionado com ter medo dele? Walter Daniel, sim, tem essa relação. Até o Tânia fala sobre isso. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Só que esse temor aí é o temor mais baixo. Existem 2 níveis de temor. Um temor mais baixo e um temor mais alto. Esse temor mais baixo significa a pessoa realmente contemplar tudo que existe, toda a existência, toda a criação, e contemplar tudo aquilo que Deus rege, ou seja, toda a criação, né? Principalmente os desastres, terremotos, furacões, os astros, né? Por maior que seja, também. Imagine a pessoa contemplar isso tudo. Isso traria a ela um grande medo, né? Eu, por exemplo, se eu ficar olhando muito vídeos sobre a astronomia, onde mostra os cometas, asteroides, os buracos negros, e o planeta Terra assim, praticamente sozinho nesse imenso universo, né? Isso me leva a pensar o quê? Isso me leva a ficar com um certo pavor. Falar, Hashem, se não for pela dependência sua, eu estou perdido. Então, esse é o tipo de temor. É um medo, sim, mas um medo que vai lhe submeter ao próprio Criador, a querer buscá-lo, querer conectar com ele e entender que a única saída para a pessoa realmente estar em segurança nesse imenso universo perigoso é estar conectado ao Criador. A Jacilene está falando, falar, meu Deus, no dia a dia, estou cometendo pecado em Hashem? Não, como eu disse, Deus é um título. Ele não é um dos 72 nomes sagrados, mas é um título em português. No entanto, depende de como você fala. Se você falar com uma sensação de alívio, ou com uma sensação de querer socorro, ou com a sensação de pedir ajuda, ou com uma sensação de pavor, não tem algo negativo nisso. Essa sensação é totalmente positiva. Entendeu, Jacilene? Então, falar como suspirando, suspirei, meu Deus, né? Então, não tem um problema nisso. O problema é se você usar esse nome no local impróprio, no toalete, no banheiro, ou então com roupa de banho, um local impróprio, entendeu? Qualquer local impróprio. Aí não seria legal. A Radassa, a Rebeca está conosco também. Shalom, Rebeca. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos encerrar então o bloco de perguntas daqui 1 minuto.
Ok, então. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Hoje, na nossa aula, então, nós aprendemos sobre o temor a Deus. Vimos que a ramificação ela foi listada pelo Dr. Harry Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, livro escrito no ano de 1984, A Ramificação de Temer a Deus. Ele também cita a referência que está em Devarim, capítulo 6, versículo 13. Você temerá a Hashem, seu Deus. Daqui aprendemos que devemos temer a Deus em todos os momentos. Estar literalmente com temor de pecar, sabendo que ele vê e sabe tudo. Não testar a Deus e não fazer juramentos falsos. E foi citadas para as fontes para comprovar isso, Sefer Hinuri 432, Esodei HaTorá, capítulo 3, alahá número 11, e com isso também foi citado o Guia Beninu, a página 83, capítulo 14, parágrafo 4. E aprendemos que devemos evitar usar o nome de Deus em vão, seja algum dos seus nomes em hebraico, a língua sagrada, português ou qualquer outra língua. E ter o cuidado de nunca tentar pronunciar o nome hebraico mais sagrado de Deus. Ter respeito pelas coisas sagradas, como livros sagrados. Juramentos são permitidos apenas por Hashem, em nome de Hashem, né? Mas ainda assim é aconselhável a não jurar, nem fazer votos, nem promessas, e não se aproximar de algo que Hashem proibiu, e ter reverência em momentos sagrados, como preces, momento de estudo, e viver pela obrigação e pelo dever de buscar sempre a verdade. Essa, então, foi a nossa aula de número 2. Que Hashem lhe dê muitas bênçãos, uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.